Olá, meus irmãos, vamos para mais uma lição da nossa escola dominical. Estamos estudando os 10 mandamentos por meio do nosso catecismo maior. E hoje nós vamos ver o sexto mandamento. E na pergunta 134, já iniciamos sempre com aquela praxe do nosso símbolo de fé, do nosso catecismo, quando ele pergunta qual é o sexto mandamento. E aí a resposta é: o sexto mandamento é não matarás. Essa palavra é uma palavra, a expressão é uma expressão muito pequenina, não matarás. Mas o que isso significa? Quais as implicações disto para a nossa compreensão? E aí o nosso catecismo maior ele vai usar duas perguntas para que entendamos de fato o significado de não matarás. Então, na pergunta 135, ele diz assim: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Ou seja, o que eu devo fazer para cumprir o sexto mandamento? Diz assim a resposta: os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o cuidado e todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a de outros. Então veja que já começa aqui dizendo que esse mandamento se aplica não só ao assassinato, mas se aplica também ao suicídio. Portanto, tanto um quanto outro são um pecado hediondo diante do Senhor. A resistência a todos os pensamentos e propósitos, com o controle de todas as paixões e evitação de todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego de espírito, alegria de coração e uso sóbrio da comida, da bebida, de remédios, do sono, do trabalho e dos recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas e corteses. Veja que aqui está dizendo que o nosso comportamento ele aponta para o sexto mandamento. Por quê? Porque para ser contrário ao pecado do assassinato, de tirar a vida, de odiar pessoas, eu tenho que ser o quê? Moderado, eu tenho que ser cortês, eu tenho que ser equilibrado, e não apenas no tratamento com as outras pessoas, mas no tratamento comigo mesmo. Então, as diversões, o sono, a alimentação, o cuidado do corpo, tudo isso deve acontecer, porque eu devo seguir o que a palavra de Deus nos diz. Ora, veja, o que o nosso símbolo de fé está dizendo é que eu posso matar, não apenas tirando a vida de uma outra pessoa, por motivo fútil e banal, mas eu também posso matar aquela pessoa quando eu a odeio ou quando eu a desprezo. E eu também posso me matar, não apenas quando eu tiro a minha vida literalmente por motivos fúteis, mas quando eu também utilizo instrumentos que podem matar a mim de maneira muito lenta, como uma má alimentação, como recreação abusiva, a falta de sono, trabalho excessivo que prejudica a minha saúde. Tudo isto está incluso no sexto mandamento. E eu preciso observar, além, é claro, de um comportamento sóbrio, um comportamento que demonstra o domínio próprio, portanto, o domínio do Espírito Santo na nossa vida. A longanimidade, prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo os inocentes. Então aí ele acrescenta: eu preciso responder ao mal contra mim com o bem. Então as pessoas, elas usam de injúrias, usam de situações que querem me desestabilizar, mas eu respondo com o perdão, eu respondo com o acerto de contas, conforme a Escritura Sagrada. Eu respondo conforme aquilo que Cristo, ele determinou para nós. E aí ele fala também
sobre confortar e socorrer os aflitos, isso também é cumprir o sexto mandamento, bem como defender os inocentes e defender os mais fracos. Isso também é cumprir o sexto mandamento. Veja que coisa maravilhosa, porque uma simples frase, não matarás, tem uma série de aplicações na nossa vida que nós precisamos compreender. Inclui o suicídio, inclui o ódio a outras pessoas, inclui o utilizar meios para destruição do próprio corpo, meios irresponsáveis que estão apenas preocupados com o prazer e não com a preservação. Tudo isto se aplica no sexto mandamento. E aí vamos para a pergunta 136. Quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? E aí a resposta do nosso catecismo é: os pecados proibidos no sexto mandamento são tirar a nossa própria vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Aqui há um ponto a se ressaltar. Quando nós encontramos ali o mandamento não matarás, ele não está dizendo que não há ocasiões em que matar é lícito. Não. Há ocasiões em que matar é lícito. Mas quando então se torna lícito? Primeiro, no caso de justiça pública. Aqui a aplicação, por exemplo, da pena de morte. Quando se aplica a pena de morte. Ou guerra legítima. Quando é uma guerra cujo objetivo é legítimo, né? O objetivo pela liberdade, pelo bem-estar, ou contra a invasão de um povo que quer oprimir. Então, quando essa guerra ela é legítima, então sim, é lícito matar. Ou a defesa necessária, a defesa pessoal, ela é legítima. É por isso que desarmamento é algo que afronta a nossa liberdade e afronta a própria lei de Deus, quando retira de nós a possibilidade da defesa da nossa vida e da vida de outrem contra os facínoras. Então aqui está claro que o não matarás não significa dizer que não haja situações em que eu, pelas circunstâncias, devo matar licitamente. Não, existem situações lícitas em que sim, eu posso. Aqui fala daquele matar por leviandade, por egoísmo. A mesma coisa o suicídio. Será que eu posso tirar a minha vida legitimamente? Sim, quando eu aplico o que está aqui, quando eu vou defender alguém, quando eu vou defender um ente querido, quando eu vou preservar a vida de outro, ou seja, eu me sacrifício por outro, aí sim, aí é claro. Mas o suicídio banal, o suicídio em que a pessoa é porque está mal e não aceita as condições do mundo, não, como diz Jay Adams, o suicídio é o ápice do orgulho humano. Ele é o ápice do orgulho e do egoísmo humano. Então a gente precisa entender essa questão. A resposta continua. A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. Então é quando você, por exemplo, abandona tudo aquilo que preserva a vida, seja no longo, no médio ou no curto prazo. Isso inclui tudo: alimentação, exercício físico, a recreação, noite de sono, inclui tudo. Então eu devo de fato utilizar meios para preservar o meu corpo, mas não numa postura hedonista, idólatra, né? Porque eu quero ter o corpo bonito. Não, mas é para preservar a saúde, preservar o nosso bem-estar. O nosso catecismo continua dizendo: a raiva pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e os cuidados demasiados. Então é quando eu tenho um comportamento contra outra pessoa que não necessariamente vai atingir o seu físico, mas vai atingir a sua moral, sua honra, a sua alma, suas emoções. A gente sabe, por exemplo, que não existe só violência física contra alguém, existe também a violência emocional, a violência contra a honra. E aqui o nosso catecismo ele está se colocando contra isto. Por exemplo, quando a gente pensa em violência doméstica, a violência doméstica não é só quando o marido ele espanca a sua esposa, não é só isso não, mas é quando ele a violenta emocionalmente, psicologicamente.
Isso também é violência doméstica, e isso também é caso de polícia, e isso quebra o sexto mandamento. É preciso que entendamos isto. E por isso devemos agir conforme a palavra do Senhor. O uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, quando eu não tenho limites naquilo que eu como, na qualidade daquilo que eu como, daquilo que eu bebo, quando eu não tenho limites no meu trabalho, quando o trabalho passa de fato a me prejudicar fisicamente, isso na realidade, isso também é pecado. Porque eu preciso perguntar, por que trabalhar dessa maneira? Será que é realmente para glorificar a Cristo? Ou para aumentar a minha conta bancária? Ou o meu status, a minha condição diante das pessoas? É preciso que a gente pense sobre isso. As palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo o que tende à destruição da vida de alguém. É por isso que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos que essa expressão não matarás, ela precisa ser transcendida, ela precisa ser ultrapassada pela visão do Senhor Deus. É por isso que não só o nosso Cristo, como também João, deixam claro que a quebra do sexto mandamento é quando também eu odeio ao meu irmão, ou quando eu tenho qualquer atitude que venha prejudicá-lo. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, que tenhamos isto no coração e que tenhamos o comportamento correto para com o próximo e para comigo mesmo. É importante isto. E não só na violência ativa, mas naquela passiva também. Quando eu destruo a mim ou ao próximo, quer seja por sentimentos odiosos, que são banais, quer seja por práticas da alimentação, do trabalho, do sono, da recreação, seja o que for, que venham de todas as maneiras prejudicar a minha vida ou a vida de outrem. Que tenhamos no coração a palavra de Deus e que tenhamos no coração o real sentido do sexto mandamento, que se aplica não só nas atitudes da minha pessoa para com os outros, mas também das minhas atitudes para comigo mesmo. Bem, essa é a nossa lição de hoje da Escola Dominical, o sexto mandamento. Dá uma lida lá no nosso Catecismo Maior e que você procure entender profundamente ali a interpretação da Escritura Sagrada. E no próximo domingo, se o Senhor Deus quiser, continuamos com a nossa série sobre os 10 mandamentos baseada no nosso Catecismo Maior. E até lá, meus irmãos.